Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Prezados irmãos, amigos, inscritas no nosso canal, sejam todos bem-vindos e bem-vindos. Se você nunca se inscreveu no nosso canal, é importante se inscrever. Ao inscrever-se, você recebe notificações de toda nova postagem e assim fica atualizada. E toda vez que for postado aqui um novo conteúdo, você poderá ser notificada. Nós aqui neste canal divulgamos uma mensagem que não é específica de uma organização. Nós vimos isso na postagem da semana passada. Embora algumas pessoas queiram, algumas organizações queiram trabalhar isso para chamar pessoas, para atrair pessoas, para que as pessoas venham e não saiam daquela organização, usam esse argumento. Aqui tem a verdadeira mensagem. E o que é a mensagem? A mensagem é um chamado que Deus nos enviou para os nossos dias, através de um mensageiro, mas o foco não é o mensageiro. O que nós devemos estar atentos é com relação à sua mensagem, e essa mensagem veio para nos preparar espiritualmente para a hora em que nós estamos vivendo, para a aparição de Cristo, para a segunda vinda de Cristo. Se você nunca ouviu falar a respeito de mensagem, tem um link aqui abaixo dos nossos vídeos, todos os nossos vídeos. Tem link que leva para uma série, Você Crê na Bíblia? Nessa série você vai conhecer, nós vamos iniciar ali desde o princípio do mundo, e vamos caminhando porque Deus precisou nos enviar uma mensagem para os dias em que nós estamos vivendo, para nos preparar espiritualmente. Então tem um link abaixo de todos os nossos vídeos, leva para uma série, Você Crê na Bíblia? Acessando essa série você vai ter conhecimento a respeito dessa mensagem. É importante que você conheça essa mensagem? Sim, importantíssimo conhecer essa base, o porquê desta mensagem. Por quê? Porque hoje nós estamos vivendo um tempo de muito engano. E o inimigo tem criado obstáculos. Nós vamos falar sobre isso hoje. Tem criado inúmeros obstáculos. E para enganar, é preciso que algo seja muito próximo, muito parecido do real. Concorda? Você pega uma nota falsa. Por que você recebe, quem já pegou, uma nota falsa e não percebe que é falsa? Porque ela é muito próxima do real. Se você for numa impressora, imprimir, for aí na internet, tirar uma foto de uma, ou mesmo na sua casa, você tira uma foto da nota original, escaneia ela, e aí você imprime, entrega para alguém, vê se a pessoa vai receber essa nota. Você não engana ninguém, nem você mesmo. Quando você imprimir, você vai falar, não dá para enganar ninguém, não. Essa nota não parece real. Ela não parece a original. Ela é parecida com a original, mas ela não engana. Que tem muitas características nela que mostra que ela é falsa. Ué, mas não é a cópia do original? Sim, mas tem muitas características, a começar pelo papel, pelo material. Não é o mesmo. Agora, então, por que você pega, se você já pegou, se você já recebeu, já foi enganada de pegar uma nota falsa? Por que você foi enganado? Por que você foi enganada ao receber essa nota falsa? Porque ela é muito parecida com a verdadeira. Você pega o papel, aparentemente é o mesmo. Você olha ela, olhando assim, a olho nu, e aparentemente é a mesma. É preciso que seja feita uma análise técnica para que você possa identificar que aquilo é falso. Mesma coisa de documento. Quando você pega um documento falso, para você identificar que aquele documento é falso, você tem que fazer uma análise, você tem que fazer uma perícia. Quando você vai analisar uma assinatura, existem inúmeros elementos que você deve se atentar muito bem. E podemos, modesta parte, falar isso com confiança, porque
que a gente tem conhecimento a respeito disso, temos formação inclusive a respeito disso, de perícia, de documentação, né? Estamos dizendo que nós temos experiência, mas conhecimento a gente tem. E por que estamos trazendo isso aqui? Porque para você identificar algo que é falso, você tem que conhecer o verdadeiro nos mínimos detalhes, você tem que conhecer o verdadeiro na essência. Senão você vai ser enganado, vai ser enganada, não vai reconhecer o falso. E espiritualmente falando, nós temos que hoje tomar muito conhecimento, tomar muito cuidado em adquirir conhecimento real do que é o verdadeiro, porque senão nós vamos ser enganados no sentido espiritual. E essa é uma estratégia do inimigo, nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos primeiro fazer a leitura bíblica, São Mateus capítulo 12, versículo 42, e já vamos entrar nesse assunto. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. A rainha do sul, ela sabia o que era o verdadeiro, porque quantas pessoas tinham, quantos reis, monarcas, rainhas existiam naquela época que ela poderia ter ido ouvir. Por que ela foi ouvir Salomão? Porque era Salomão, um bonitão, um cara, né, forte, musculoso. Ela foi para ouvi-lo porque ele tinha uma aparência. Era isso que a atraía? Ele fazia grandes movimentos, não é? Era por isso? Não, ela foi para ver a sabedoria de Salomão. E de quem ele recebeu essa sabedoria? Se você não conhece a história, procure conhecer. Então o inimigo, ele cria inúmeros obstáculos. E esse é o objetivo dele. O sermão A Rainha de Sabá, parágrafo 57. Falando a respeito da rainha. Ela tinha muitas coisas para estorvá-la. Quantos obstáculos ela deve ter passado para chegar até Salomão? Agora, muitas pessoas ficam presas na história, né? Presas na história, com foco no futuro. Já falamos a respeito aqui no canal. Esquece do presente. Não vive o presente. Deixam passar o presente. Foco na história. Ah, porque Deus fez. Porque no ministério do fulano Deus fez. Deus fez. E ele fará. E o milênio. E eu sou especialista em milênio. Então eu vou falar sobre milênio. Eu sou especialista nisso. Eu sou especialista naquilo. E o presente? E o que Deus pode fazer hoje através de nós? Esse é o mais complexo, porque falar a respeito do passado é fácil. A história contou o passado, só relatar a história. Falar a respeito do futuro é só ter um pouco de criatividade que fala a respeito do futuro. Agora, a respeito do presente, a respeito do que é hoje, aí vai depender de renúncias. Aí vai depender de abrir mão daquilo que ninguém quer abrir, que é de si mesmo, de si mesma. É vencer os obstáculos. E isso as pessoas não querem. Isso não é popular. Falar sobre mudança de vida, sobre renúncias, isso não é popular. Isso não enche igreja. Isso não atrai. O que atraía as grandes multidões para com Jesus eram os milagres. Quem conhece a Bíblia sabe disso. E quando Jesus parava para pregar a palavra, ele ficava ali com uma meia dúzia. Com 12 no máximo. Não, era um pouco mais de 12, né? Porque teve uma certa passagem que 70 foi embora, né? Então ele era mais de que 12. Mas verdadeiros discípulos só tinha 12, 11 na verdade, porque um deles estava ungido pelo diabo. Então só tinha 11, na verdade, de toda aquela multidão.
E era com esses 11 que ele verdadeiramente podia pregar a palavra, que esses venciam os obstáculos. Então veja, qualquer pessoa que vem a Cristo, o diabo vai lhe apresentar muitas coisas para estorvá-lo. Ele não quer que você chegue lá. E as multidões tinham grandes obstáculos para chegar a Jesus. Peraí, mas não estou entendendo. No sentido espiritual. Porque para ver milagres é fácil. Para ver milagres é só ser espectador. Só parar lá no meio da multidão, se aproximar e tal. E você vai ver milagres. Nós vamos ver aqui na programação, nas próximas semanas, nós vamos ver um outro ponto que vem enganando muitas pessoas hoje, nas igrejas, relacionados a isso. E que é uma continuidade daquilo que aconteceu lá atrás com Jesus, que é o que as grandes multidões buscavam em Jesus. Nós vamos ver que isso ainda acontece hoje. E de uma forma tão enganosa que as pessoas não percebem que estão sendo enganadas. Nós vamos trazer aqui esse conteúdo nas próximas semanas. Acompanhe a programação do nosso canal. Então veja, qualquer pessoa que vem a Cristo, o diabo vai lhe apresentar muitas coisas para estorvá-lo. Ele não quer que você chegue lá. Você vai passar por alguns obstáculos para chegar lá. A pessoa que quer verdadeiramente conhecer a essência dessa mensagem, que ser crente da mensagem hoje é fácil. Só você se afiliar a uma organização, a uma igreja, sou crente da mensagem. Até porque basta ouvir, né? Então, se eu vou lá como ouvinte e está tudo certo, me afilio a uma organização, a um sistema religioso, é só ouvir, basta ouvir. Então, eu vou lá, vou ouvir e está tudo certo, eu estou salvo. Só que não é isso. Isso já é um obstáculo para que você se aproxime de Deus e receba a essência da mensagem. Vê como é complexo? Não, é só estar numa igreja, num grupo, debaixo de um líder, sendo orientado por ele, que tem a metodologia certa, pronto, você não precisa fazer nada, porque já está tudo pronto, tudo já foi feito. Então é só você ouvir e está tudo certo. Basta ouvir. Isso é um obstáculo para você chegar na essência da mensagem, porque a essência da mensagem é você receber Cristo e você tornar-se um vaso, um instrumento na mão de Deus. Muitas pessoas hoje têm recebido o evangelho de forma superficial. Nunca vai chegar a ser um instrumento nas mãos de Deus. Nós vimos isso a semana passada. Se você compreendeu o conteúdo da semana passada, você entendeu que tornar-se membro de uma organização que prega o evangelho de Cristo não te faz, de forma nenhuma, um vaso por onde Cristo pode trabalhar. Não faz. Então não basta ouvir. Precisa fazer algo mais. Você tem que vencer obstáculos. E quem não entender a essência da mensagem não vai vencer estes obstáculos que são criados por homens, por organizações, por sistemas, e talvez eles nem saibam que estão criando esses obstáculos, mas estão sendo ungidos por um espírito de engano, enganando as pessoas, criando obstáculos que vai atrapalhar as pessoas de chegar na essência da mensagem e vai impedir estas pessoas de receberem verdadeiramente a mensagem no presente. Vai fazer com que as pessoas fiquem presas no passado, no que Deus fez, e que Deus fez, que Deus vai fazer. E, no entanto, as pessoas estão ali sendo cada vez mais impedidas por meio de obstáculos criados para verdadeiramente viver a essência da mensagem. Que Deus te ajude a ter revelação, porque o engano hoje é muito mais enganoso do que se pensa. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esta porção da tua palavra e pedimos que bênçãos sejam derramadas sobre
cada um dos filhos e filhas do Senhor que tem acompanhado esta programação e que eles recebam, ó Pai, revelação, que é o que nos liberta de todo engano, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.